A nossa leitura bíblica de hoje será no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 69 a seguir. Diz o texto: Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada que disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço este homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente, tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Sequência da leitura no capítulo 27. Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traía, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungindo as 30 moedas de prata aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: Que nos importa? Isso agora é contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas e Pedro, 2 apóstolos que serviam ao mesmo Senhor. Os evangelhos revelam 2 personalidades controversas. Pedro era um tanto exigente. Judas não demonstrava integridade no exercício do seu ministério. Estes 2 homens viveram na mesma época, passaram pelas mesmas adversidades e circunstâncias na missão que receberam do seu Senhor. Presenciaram muitos milagres operados por Jesus. Foram testemunhas oculares dos fatos ocorridos no período do ministério terreno de Jesus. Estes 2 homens tiveram as mesmas oportunidades de apresentar o melhor de si na realização da missão que lhes fora confiada por Jesus. E o momento decisivo chegou. Era a hora de fazer a escolha final. Tanto Judas como Pedro tiveram a oportunidade de decidir apoiar Jesus e manter-se fiel a ele até o fim, ou negá-lo e abandoná-lo para sempre. No primeiro momento, a impressão que temos é que tanto Judas como Pedro vão ser lembrados na história como os apóstolos traidores. E o cenário começou a se desenrolar no jardim do Getsêmani. Os soldados da cúpula sacerdotal se aproximaram na captura do mestre e algo surpreendente aconteceu. Judas aparece no meio deles e se aproxima de Jesus e o saúda com um beijo na face. Aquele seria o sinal da traição. Os soldados já estavam de sobreaviso. Aquele a quem eu o saudar com beijo é o homem que vocês deverão prendê-lo. Quando Pedro percebe a reação dos soldados contra Jesus,
Ele não perde tempo. Arranca a sua espada da bainha e golpeia fortemente a orelha de um soldado. E o mestre Jesus o interrompe, dizendo: Pedro, meta a sua espada na bainha. E naquele momento, Jesus opera um milagre na orelha do soldado, deixando-o em perfeito estado. Jesus foi levado para ser julgado no Sinédrio. É importante salientar que o primeiro julgamento de Jesus foi religioso. O Sinédrio era uma espécie de tribunal religioso da cúpula sacerdotal. Era composto por 71 anciões, e entre eles estavam escribas e sacerdotes juízes. Enquanto Jesus era interrogado lá no Sinédrio, do lado de fora, Pedro aguardava o resultado final. Quando, de repente, ele é surpreendido por alguém que se aproxima e o acusa, dizendo: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou sem hesitar. Passou mais um pouco de tempo e uma outra pessoa o reconhece no meio da multidão e diz: Você também é um dos seguidores de Jesus. Mas ele nega pela segunda vez com muita intrepidez. Passando mais um período de tempo, uma outra pessoa se aproxima e o identifica como discípulo de Jesus, dizendo: Tu também és um deles, a tua fala te denuncia. E ele diz: Este homem é galileu. Aí Pedro começa então a negar e a fazer juramentos, dizendo: Eu não conheço este homem. E naquele mesmo instante, o galo cantou. O cantar do galo era o sinal que Jesus havia dado a Pedro, dizendo: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Ao ouvir o cantar do galo, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E naquele mesmo instante ele se retirou dali e foi chorar. A Bíblia diz que Pedro ele se prostrou e chorou amargamente. Certamente, Pedro estava movido por um grande arrependimento. Quero convidar você para fazer comigo um raciocínio sensato e coerente. Vejam bem, Pedro negou a Jesus e foi tomado por um profundo arrependimento. Saiu dali, de onde ele estava, retirou-se e chorou amargamente. Certamente, Pedro derramou lágrimas de arrependimento. E o que fez Judas? Judas também traiu Jesus, cometeu uma grande falha. E ele, depois que percebeu a loucura que tinha feito, não houve arrependimento, houve remorso em seu coração. Ele vem devolver as moedas. Ao devolver as moedas, aqueles que haviam induzido ele a negar Jesus, não quiseram receber as moedas de volta. Então Judas, ele corre para o santuário e ele joga as 30 moedas e ele sai dali e ele vai se enforcar. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? O verdadeiro arrependimento, ele produz perdão e vida. O remorso, ele produz tristeza e morte. Não houve arrependimento sincero no coração de Judas, mas no coração de Pedro houve arrependimento sincero. E por que eu posso dizer isto?
Porque quando há arrependimento, existe lágrimas, existe choro. Pedro chorou amargamente. As lágrimas de Pedro revelavam o seu sincero arrependimento. Judas não derramou lágrimas. Judas simplesmente remoía dentro de si um remorso que acabou o levando à morte.